tarde a todos. O Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul tem o prazer em apresentar a 12ª live do projeto Maturidade Ativa. Pensando em construir um novo significado para o envelhecimento humano, esse projeto desenvolve atividades para a saúde e bem-estar social. O objetivo é promover ações em saúde, cultura, experiência de gerações e a ressignificação da qualidade da vida dos idosos. Hoje, nós contamos com a presença de uma palestrante muito especial que abordará o tema endocrinologia feminina na terceira idade. A doutora Denise Rovinski é médica pela PUC do Rio Grande do Sul, formou-se em 2010, fez residência em clínica médica no Hospital São Lucas da PUC em 2011 a 2013 e é especialista em endocrinologia pelo IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, 2013 a 2015. É mestre em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado terminado em 2018, na área exatamente que nós vamos hoje falar, que é a endocrinologia feminina. É membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Dito isso, apresentada a nossa palestrante, passo a palavra para que ela possa falar sobre esse tema tão interessante para as mulheres que estão nos assistindo e para os homens, para que entendam as mulheres que estão nos assistindo. A palavra é sua, doutora Denise. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, fico honrada com o convite para participar dessa conversa hoje e espero que seja de utilidade para as mulheres que nos escutam e, como ele falou, para os homens também que nos escutam entenderem essa fase da mulher, que é após a menopausa, e como a mulher vive e convive com algumas alterações metabólicas e endócrinas que ocorrem a partir dessa fase da vida. Então, inicialmente, algo que é importante a ser dito é que a menopausa é um processo natural na vida da mulher. Não é algo patológico. Qualquer mulher ao longo da vida vai acabar passando por isso, né? E é definida a menopausa como ela é estabelecida após os 12 meses da última menstruação, né? Então, antes disso surge o climatério, então surgem algumas alterações já na vida da mulher, alguns anos, uns 2 anos antes da última menstruação, já mostrando algumas alterações como irregularidade menstrual, alteração de humor, insônia, ressecamento vaginal. Então algumas coisas, né? A menopausa ela não é do dia para a noite, o processo ele é evolutivo e após a última menstruação, após 12 meses sem menstruar, a mulher está na menopausa. E essa etapa da vida ela é vivida de forma muito individual por cada mulher. O fato é que a maioria, mais de 80%, vai ter algum sintoma, né? É muito difícil a mulher passar sem sentir absolutamente nada, tá? Algo que é importante a ser dito também é que as mulheres que têm um estilo de vida saudável, que têm bons hábitos, têm um peso estável, fazem exercício, dormem bem, não têm um alto nível de estresse, acabam passando melhor por isso. Então são coisas que podem ser manejáveis nessa etapa para que se tenha um impacto menor na qualidade de vida. Apesar disso, tem algumas coisas que, apesar da mulher ter esse cuidado, né, com os hábitos de vida, pode ser que a mulher persista tendo sintomas muito intensos. Então, também não se, apesar de ser algo natural e fisiológico, também não se pode deixar de oferecer para algumas mulheres a oportunidade de um tratamento adequado, né? Então, realmente, as mulheres que estão passando no início desse período do climatério, menopausa, podem precisar de um tratamento hormonal, né? Agora, claro, como a gente está falando hoje com uma população de mulheres que talvez já estejam há muito tempo na menopausa, ou pelo menos mais de 10 anos na menopausa, é importante também ser dito que existe uma janela de oportunidade para o início de tratamento hormonal. Se usa essa janela de oportunidade, né, se considera 10 anos de menopausa. Então, mulheres que estão com menos de 5 a 10 anos de menopausa, que não têm contraindicação, que estão passando com sintomas que impactam na qualidade de vida, pode-se considerar e oferecer um tratamento de reposição hormonal, sempre avaliando riscos e benefícios, né? Cada caso deve ser, obviamente, individualizado. Mas mulheres que já estão há mais de 10 anos na menopausa, se sabe hoje que já
acaba tendo mais riscos do que benefícios. Então são mulheres onde a gente já não vai mais oferecer provavelmente uma terapia hormonal na menopausa. Restam as outras coisas não medicamentosas, resta a gente manter uma boa qualidade de vida, atividade física, alimentação equilibrada e prevenir doenças crônicas. Porque nessa etapa onde tem algumas alterações hormonais, coincide, né, que com a baixa do hormônio feminino, que os ovários produziam até então e que baixam a sua produção após a menopausa, com a queda do estrogênio, mudam várias outras coisas, não são só os sintomas que incomodam, na verdade muda a composição corporal da mulher e isso coincide com riscos de doenças cardiovasculares. A mulher que até então tinha uma deposição de gordura mais feminina, que é a deposição ginecoide, ou tipo pera, que é aquele acúmulo nos quadris. Por mais que esse acúmulo nos quadris possa incomodar algumas mulheres, na verdade isso é uma gordura mais saudável, não é uma gordura tão inflamatória e que aumente tanto o risco cardíaco para a mulher. Após a menopausa e com a redução do estrogênio, o fato é que a gordura passa a se acumular mais na região da barriga, do abdômen. Que é aquele tipo corpo maçã, que é um corpo androide mais masculino, né, que os homens têm mais comumente. Não é à toa que os homens, as mulheres antes da menopausa têm um risco cardíaco muito menor que os homens, porque o estrogênio ele é um hormônio protetor para a saúde vascular da mulher. E no momento que a gente entra em deficiência desse hormônio, os riscos cardiovasculares passam a aumentar. A mulher passa a ter mais gordura abdominal, isso aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de gordura no fígado, perde mais massa muscular também, o metabolismo também acaba alterando, mudando. Então, a partir, né, não é à toa que a partir dos 70, 80 anos, o risco cardíaco que na mulher anteriormente era inferior ao homem, passa a equiparar com os riscos cardíacos do homem. Inclusive, após os 80 anos, a mulher acaba até passando do risco dos homens em termos de incidência de doenças e eventos cardiovasculares como infarto, AVC. Então, por isso que é tão importante cuidar muito bem a questão da alimentação, manter a prática de atividade física, porque quanto melhor a gente conseguir prevenir o ganho de peso e prevenir o acúmulo de peso na região abdominal, a gente vai estar prevenindo doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, e o diabetes e esteatose hepática, que é a gordura no fígado. É importante também que as mulheres entendam que o objetivo nunca vai ser voltar ao peso da adolescência. A verdade é que pequenas mudanças, pequenas perdas de peso já fazem algo bem positivo na saúde da mulher. A gente sabe que assim, uma mulher que perde 5 a 10% do peso já reduz eventos cardíacos, de infarto, de AVC, de hipertensão, já previnem doenças crônicas. E isso não é grande coisa, na verdade, uma mulher, por exemplo, de 80 quilos, se ela perder 5% são 4 quilos, né? Então, parece pouco, às vezes as mulheres não valorizam essas pequenas perdas, mas isso já impacta de forma muito positiva na saúde da mulher. Então são coisas a serem valorizadas, os pequenos ganhos que se conseguem já devem ser valorizados. E o que seria, assim, né, coisas que poderiam ajudar? Na verdade, quando a gente fala em alimentação, por exemplo, equilibrada, não tem um alimento específico que colocando ou tirando da dieta vai fazer algum milagre. A verdade é que a palavra é equilíbrio mesmo. É ter uma boa divisão entre o que come de proteína, de fibras, não exagerar em carboidrato. Em 2014, na última orientação de alimentação para a população brasileira, que foi feita pelo Ministério da Saúde, inclusive foi incluída uma orientação extra nova até então, que é a divisão também entre alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. Então isso também é algo que deve ser visto. A gente tem que se preocupar com quantidade calórica para não ganhar peso, a gente tem que se preocupar com a divisão dos macronutrientes, né, do que come de proteína, de carboidrato, mas a gente também deve se preocupar em comer comida de verdade, né? Sabe que cada vez mais esses alimentos ultraprocessados, que são alimentos que não são existentes na natureza, né? Então, que são suco de pozinho,
coisas prontas, né, industrializadas, acabam também adicionando risco cardíaco e impactando negativamente na saúde. Então, é importante comer comida de verdade, se hidratar, tomar bastante água, né, e como eu falei anteriormente, se preocupar não só com o peso, mas também com o acúmulo da gordura na região abdominal. Então, procurar um nutricionista, um endocrinologista, ter um acompanhamento com o seu clínico, com o seu médico, ginecologista, para acompanhar e observar se já apresenta alguma doença de base que deve ser controlada, se já tem a pressão já está subindo, ou se já tem alguma alteração de colesterol ou de glicemia, de açúcar no sangue, que precise ser também tratado, não só com dieta, mas também tratado com medicação. Em relação à atividade física, ano passado, inclusive, em 2020, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, modificou e aumentou a recomendação de atividade física, né, para prevenção de doenças crônicas. Até então, a recomendação, que era de 150 minutos por semana, foi dobrada, inclusive para idosos, né, para adultos em geral, inclusive idosos. Então, a recomendação hoje é que se atinja de 150 a 300 minutos por semana e que inclua nisso pelo menos 2 dias também de reforço muscular e que os idosos também incluam exercícios como não só alongamento, mas também exercícios que trabalhem em equilíbrio para evitar quedas, fraturas. Então isso é importante, tentar atingir essa meta. Mas uma observação que inclusive a própria OMS coloca, né, como orientação, é de que mesmo que se não se atinjam esses objetivos de tempo ou de intensidade, fazer algo é melhor do que não fazer nada. Então, como eu falei antes, valorizar pequenas mudanças. Uma pessoa que não está habituada, que é sedentária e não faz atividade física, se ela começar todos os dias a dar 2 voltas na quadra ou andar 20 minutos por dia de segunda a sexta-feira, pode não ser 300 minutos por semana, mas já faz diferença. Então são coisas que, se a pessoa adquirir isso a longo prazo, vai acabar trazendo benefício também. O importante é sempre ter manutenção e regularidade das mudanças. Também não adianta fazer uma semana de exercício 1 hora por dia e passar 2 meses sem fazer depois. Então é manter o hábito que foi modificado. Além de falar em dieta, né, controle alimentar e atividade física, uma coisa que não pode ser esquecida é o sono, é a qualidade do sono e o tempo de horas de sono. Se sabe que dormir pouco é muito ruim, ou dormir mal é muito ruim, aumenta também a predisposição para doenças crônicas. Além disso, dormir menos de 6 horas por noite, por exemplo, pode abrir o apetite em quase 400 calorias a mais no dia seguinte. Então, as pessoas que dormem pouco, elas acabam tendo mais apetite, tendo mais dificuldade de controlar a alimentação e tendo um paladar maior para comidas mais gordurosas. Então, é importante também cuidar do sono, é importante dormir no mínimo 7 a 8 horas por noite e com uma boa qualidade, né, de sono. Isso é algo que deve ser observado e deve ser referido para o seu médico, para o seu clínico, porque deve ser algo investigado de forma adequada, eventualmente encaminhado para um especialista, mas deve ser valorizado, né? É algo que interfere também na saúde e na qualidade de vida seja adulto, seja idoso ou até mesmo crianças, né? Então, assim, resumindo de forma objetiva, para que a gente tenha uma prevenção de doenças crônicas nessa fase da vida da mulher, é essencial um conjunto de hábitos que envolvem a alimentação de forma equilibrada, atividade física regular, um sono adequado e também o tratamento de suas doenças de base. Se já for hipertensa, tratar da hipertensão de forma adequada, ter uma regularidade no seu médico, né? Se tiver um colesterol alto, também ser tratado, hipertensão. Então, manter de forma bem controlada suas doenças de base para que previna um possível problema de saúde mais sério, com desfechos principalmente cardíacos, porque apesar todo aquele medo que a mulher tem na menopausa de câncer de mama, né, os tipos de câncer, né, que é uma coisa que é um fantasma realmente para a mulher, a gente sabe que na verdade que o que mais vai ter
impacto e maior número de mortalidade nessa faixa etária acabam sendo as doenças cardiovasculares, até mesmo mais do que os tipos de câncer, como o câncer de mama, que tanto assusta. Quando a gente fala em doenças prevalentes da mulher nessa etapa da pós-menopausa e na terceira idade, além de focar nas doenças cardiovasculares, obviamente uma doença que é extremamente prevalente é a osteoporose. A osteoporose ela é muito mais comum na mulher e exatamente por essa queda do hormônio feminino que eu comentei lá adiante, do estrogênio, ser uma queda muito brusca, a saúde óssea da mulher acaba impactando de forma muito mais intensa do que a do homem. O homem passa por essa fase de alterações hormonais de forma muito mais gradual. A andropausa ela ocorre gradualmente. A menopausa ela é mais brusca e o osso sofre mais com isso, né? E quando a gente fala em prevenção de osteoporose, isso idealmente seria lá desde a infância, né? Se sabe que a aquisição de massa óssea, a nossa qualidade do osso e a formação do osso, ela só ocorre até uns 25, 30 anos de idade. E depois disso, a mulher, ou enfim, as pessoas em geral, mas principalmente a mulher, acaba perdendo a massa óssea desde então e a partir do climatério e menopausa, com a redução do hormônio feminino, a queda é muito mais brusca. A mulher perde de forma muito mais rápida, o osso passa a ser reabsorvido e enfraquecido muito mais veloz, muito mais rápido. Então, é algo que deve ser observado, é algo que deve ser prevenido e tratado de forma adequada, porque como a osteoporose é uma doença silenciosa, ela é muito subdiagnosticada e subtratada. A osteoporose não vai doer, não vai dar sintomas. Às vezes a pessoa só descobre que tem osteoporose após ter uma fratura. E ter uma fratura na terceira idade é algo que pode ser grave. Então é algo que sim deve ser observado, deve ser prevenido também com atividade física. A manutenção do osso é importante que tenha atividade física de impacto, então as caminhadas são importantes, corrida para quem corre, mas assim, a caminhada por si só já dá um impacto importante para a melhora do osso. E também reforço muscular. Então, né, quando as pessoas pensam em exercício, pensam só no exercício aeróbico, é fundamental ter reforço muscular. Para a manutenção de doenças metabólicas também, para a prevenção de doenças metabólicas, para a prevenção da osteoporose e para a prevenção de quedas na terceira idade, né? Outra coisa importante, além do exercício para a osteoporose, é uma boa ingesta de cálcio, né? E, infelizmente, o leite não é muito bem ingerido, os derivados lácteos, né, sofrem um certo preconceito, muita gente por ter intolerância mesmo, ou algumas pessoas por não criarem o hábito de ingerir. O fato é que 90% da população brasileira ingere 1/3 do cálcio necessário na alimentação. E isso predispõe também a maior risco de osteoporose. Então, ingerir ou leite ou derivados do leite, queijo, iogurte, claro, evitando os mais gordurosos para também não subir o colesterol, mas é importante ter cálcio na alimentação. E se eventualmente alguém que é intolerante, que não supre isso na alimentação, deve ser visto com seu médico, se não precisa também suplementar o cálcio de forma em comprimido mesmo, né? O melhor seria ter isso na dieta, seria o ideal, mas quem não consegue adquirir pelo menos essas 3 porções de derivados com cálcio ao longo do dia podem precisar de suplementação, principalmente se alguém que já tem osteopenia ou osteoporose. Além do cálcio e do exercício, vitamina D é super importante. A vitamina D também, em níveis suficientes, ajudam a prevenir a osteoporose. A vitamina D a gente não tem quase na alimentação, tem muito pouco em alguns peixes. A gente adquire a vitamina D muito mais pelo sol, né? Então, ter uns 10 a 15 minutinhos de sol por dia é algo também muito importante. Prevenindo, claro, cuidando quem tem mais risco, principalmente quem tem mais risco para câncer de pele, enfim, mas 10 a 15 minutinhos de sol, também não precisa se expor muito mais do que isso. São as principais coisas a serem cuidadas para a prevenção da doença óssea na terceira idade. Exercício, alimentação equilibrada e vitamina D em níveis adequados. Não existe uma recomendação de a população geral dosar vitamina D, só as pessoas que têm mais risco para doenças ósseas. Então, idosos sim, idosos devem avaliar isso.
Não são necessárias doses tão altas para manutenção de um nível adequado de vitamina D. Tem que cuidar com intoxicação de vitamina D. Não é para também usar doses elevadas por conta própria. É uma realidade que doses excessivas podem intoxicar, então tem que ter cautela. E deve ser conversado com seu médico também o nível adequado que deve ser, o quanto de vitamina D deve ser usado no seu caso, né? A gente tem aí para prevenção de osteoporose e doenças ósseas uma meta de vitamina D estar acima de 30 no exame de sangue. Não precisa estar tão além disso, né, para não ter esses riscos também de intoxicação. Um fator importante também para ser evitado e que tem um impacto ruim no osso é o tabagismo. O tabagismo, além de também aumentar doenças cardiovasculares e serem péssimos para a saúde em geral, aumentar fator para vários tipos de câncer, para o osso ele é muito ruim também. Então, as mulheres que são tabagistas também têm um fator de risco a mais para desenvolver osteoporose. Então, o cigarro, o tabagismo deve ser desencorajado, deve ser cessado, para que não piore a saúde óssea das mulheres, né, da população como um todo. Tá? Uma coisa que é, além desses cuidados todos, que deve ser fundamental para a terceira idade, é evitar as quedas. Então, além de cuidar da saúde do seu osso, evitar quedas para evitar fraturas. Então, principalmente o idoso que já tem alguma dificuldade de caminhar, de deambular, ou que tem alguma tonturinha, ou que usa algum remédio às vezes para dormir, que acorda no meio da noite com alguma tontura, tem que levantar devagar, tem que sentar um pouquinho antes de sair, né, correndo, deixar alguma iluminação para, no caso, no meio da noite, se for levantar para ir ao banheiro, ter uma iluminação adequada para não tropeçar, não deixar móveis no meio do caminho que possam tropeçar, tipo algum baú, alguma coisa, uma mesinha de centro que tem que ser evitada para não ter esses riscos de acidente doméstico. Deixar barras de segurança também no corredor ou no banheiro onde vai ser utilizado, dentro do box, que são, né, para que os idosos possam ter uma segurança caso precisem, né, e desequilibrarem. E fundamental não ter os tapetes no meio do caminho, né? Então, tapete é uma coisa que também predispõe a tropeçar, a cair. E por mais que pareça assim, ó, alguém que é mais jovem ouvindo que pareça ser, mas né, fratura óssea pode parecer não ser algo tão grave. A verdade é que fraturar um fêmur, fraturar uma vértebra é sim grave. Além de ser grave no sentido de risco de vida, na verdade, pode impactar na autonomia do idoso, né? O idoso que depois que sofre uma fratura, acaba ficando mais limitado para caminhar, dificuldade de se recuperar, às vezes tem que passar por um procedimento cirúrgico que é de risco. Então, é algo fundamental esses cuidados com a saúde óssea, prevenir a osteoporose e também prevenir quedas para que não tenham fraturas. Então, concluindo assim, né, dicas objetivas de como se cuidar e como prevenir doenças nessa fase da vida, acho que sim, fundamental, ter um acompanhamento médico adequado, ter o seu médico de confiança que vai lhe acompanhar, que vai avaliar individualmente a necessidade de solicitar algum exame ou de fazer um acompanhamento mais frequente no consultório, né? Então, além de ter um acompanhamento adequado, ter uma dieta equilibrada, procure uma nutricionista, coma de forma saudável, coma comida de verdade, controle o peso de forma também manter um peso estável nessa fase, controle a circunferência do seu abdômen, né, também para evitar o acúmulo da gordura abdominal. Tem algumas referências que falam em 88 centímetros, né, para mulher, outras depende da etnia, 80 centímetros. O fato que mais de 88 centímetros de circunferência abdominal começa a agregar riscos para problemas cardiovasculares. A prática de atividade física regular, né, pegar uns 10 a 15 minutinhos de sol, evitar quedas, prevenir doenças ósseas e fraturas. Acho que isso, né, engloba de forma geral, além de evitar o cigarro, evitar o excesso de álcool, mas principalmente o tabagismo que agrega muito risco para essa população. Espero que tenha sido claro, que eu tenha ajudado de uma certa forma a tirar algumas dúvidas, né, e fico à disposição para caso tenha alguma pergunta que eu possa esclarecer. A gente fala em climatério e menopausa, mas muita gente não sabe a diferença.
Poderia esclarecer qual é a diferença entre climatério e menopausa? Então, esclarecendo essa diferença. Climatério vem da origem grega significa período crítico. Esse é o significado. É um período de transição da mulher. É um período onde começam a ter algumas alterações hormonais e que a mulher já começa a ter sintomas e irregularidade menstrual. Então já é uma certa falha inicial da produção dos hormônios femininos pelos ovários. Menopausa é a última menstruação. Então é pontualmente a última menstruação e que é definida exatamente por ter irregularidade por algum período e às vezes por mais de 1-2 anos. Ela é definida, estabelecida após 1 ano sem menstruar. Então clinicamente a gente chama de menopausa após 1 ano sem menstruação. Mas a menopausa é a última menstruação da mulher. E o climatério é esse período de transição da mulher onde já existem alterações hormonais e já começam alguns sintomas a poder incomodar. Queria agradecer a Denise pela disponibilidade em nome do Museu da História da Medicina e quero dizer que as palavras foram muito boas, tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo certamente saiu muito beneficiado com essa aula. Eu agradeço o convite, agradeço o Moon e espero que tenha sido útil para as mulheres que nos escutam e para os homens também. Bom, neste momento só nos resta agradecer a Denise Rovinski pela contribuição, pela disponibilidade em abordar esse tema tão importante para a nossa saúde e bem-estar. Eu aproveito para informar a respeito do museu, que faz 13 anos que o museu está naquele prédio da Beneficência Portuguesa, na Avenida Independência 270, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre. Devido à pandemia do Covid-19, as atividades presenciais no Museu da História da Medicina estão suspensas. Mas para continuarmos próximos ao público, desde o ano passado estamos disponibilizando exposições virtuais para que possa visitar e conhecer um pouco mais a história da medicina do Rio Grande do Sul. Temos como exposições a gripe espanhola, marcha da epidemia, desafios à medicina, a exposição Estigma e Isolamento, a hanseníase no Rio Grande do Sul, e ainda construímos uma nova exposição física e em formato de episódios disponíveis em nossas redes sociais, que é Assistir, Educar e Vigiar a Tuberculose em Porto Alegre. Outra novidade do museu é o nosso site, que foi lançado ano passado, e nele você poderá encontrar os links para as exposições virtuais, conhecer um pouco mais sobre o nosso acervo, sobre as atividades pedagógicas, jogos educativos online e ter acesso às obras, teses médicas digitalizadas, além de poder acessar entrevistas do nosso projeto História Oral. O nosso site para você acessar é o www.muhm.org.br. Acesse e confira. Acompanhe as nossas programações nas redes também Instagram, que é @muhm_rs, Facebook, MUHMRS, MUHMRS, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e receber as notificações das nossas lives e atividades em primeira mão. Agradecemos novamente a doutora Denise pela disponibilidade, pela excelente aula que nos deu sobre endocrinologia feminina de interesse para a terceira idade. Até a próxima!